E aqui iniciamos mais um momento em que a igreja se reúne para a nossa reunião de oração, estudar a palavra, dando sequência também ao estudo dos Salmos, agora o livro de número 2. Já estudamos genuinamente aí o Salmo 41, o Salmo 42, o Salmo 43, e estamos dando prosseguimento ao Salmo 44. Louvamos a Deus pela presença da igreja aqui conosco, também nosso pastor conosco aqui, sua esposa, e louvamos por toda a igreja presente e aqueles que estão fazendo parte aqui na live. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos dê graça, nos traga a sua bondade sobre nós que somos os seus filhos, a igreja escolhida por Ele para cumprir o seu propósito no mundo. Oremos ao Senhor. Eterno Senhor Pai, nós damos graça a Ti por começarmos aqui esta semana e hoje no meio dela, podemos aqui nos reunir com parte da igreja para adorar o nome do Senhor, bendizer a Ti, Deus maravilhoso. Eu louvo o Teu nome, Senhor, porque nos últimos dias tem trazido alguns pensamentos a mim que diz respeito àquilo que devemos buscar, que a primeira das coisas que devemos ter em nossa vida é o Senhor como o fim de todas as coisas. Não podemos nos afastar da ideia de ter um Deus soberano, da ideia de ter o Senhor como aquele que rege toda a nossa vida, todas as esferas da nossa vida. Por isso mesmo, Senhor, eu te peço que nos abençoe para que possamos ter essa consciência e sentir nada, nenhuma das coisas que temos a fazer, nada poderemos fazer sem a tua presença. Por isso mesmo aqui, nesta noite, dirige-nos para a glória do teu santo nome, a nós que aqui estamos presentes, aos irmãos da live, a mim que tenho tentado, me dedicado a entender aquilo que os teus santos filhos, os teus filhos do passado receberam, e aqui expondo isso para também melhor entender o nosso viver neste mundo, porque a experiência deles serve para nós, para nos alertar, para nos ensinar acerca do Deus Todo-Poderoso. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Todas as tribos, povos e raças, nós viramos para Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o governo, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Venimos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o governo, Filho de Deus, raiz de
Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. E a nós buscar e tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Todos talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, meus irmãos. Para ganharmos tempo, eu quero ler com vocês já aí o Salmo 44. Aqueles que puderam acompanhar a primeira pregação, agora irão passar comigo para a segunda parte. Nós entendemos que aí existem alguns momentos, a gente dividiu essa leitura aqui a partir da perspectiva daquele que compõe aqui, ou daqueles, porque a maneira de se falar, que vemos em plural, então a figura coletiva e também a figura individual. Ora o rei fala, ora fala o povo. E assim, eles introduzem o Salmo com um saudosismo, uma lembrança dos feitos de Deus na vida daqueles que tinham a Deus como alguém que estava presente com eles. Por isso, eu peço que vocês abram aí, já nas suas Bíblias, no Salmo 44, já aí do início para lermos. Eu vou usar o meu eletrônico aqui, viu? Por favor, me perdoe, mas eu não imprimi todo o texto. Vou continuar usando a NVI e lerei o Salmo 44 para vocês aqui. NVI. Salmo 44. Vamos então aí para essa leitura, que diz: ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, os nossos antepassados nos contaram os feitos que fizestes no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações e plantaste os nossos antepassados. Arruinaste os povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Tu és o meu rei, o meu Deus. És tu que decreta as vitórias para Jacó.
Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio no meu arco, nem pode a minha espada conceder-me a vitória. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Agora, porém, nos rejeitastes e nos humilhastes. Já não sais com os nossos exércitos. Diante de nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharia e nada lucrastes com essa venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha diante dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo para os que nos odeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. Por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nós nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Tu, porém, nos esmagastes e fizeste de nós. Tu, porém, nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais. Com densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos nos esquecido do nome de Deus e tivéssemos esquecido as nossas mãos, estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, acaso Deus não teria descoberto, uma vez que Ele conhece os segredos do coração? Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E aí, a terceira parte, ou quarto, que fala: desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto e te esqueces do nosso sofrimento, da nossa aflição. A nossa alma se abateu até o pó, o nosso ventre se apega ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa do teu amor leal. Amém. Amém. Meus irmãos, que salmo interessante. Que lição temos aqui? A primeira delas está na parte do verso 1 ao verso 8, que nós vimos na primeira pregação, que vai nos alertar acerca de uma coisa muito importante para os mais jovens, por exemplo, que é aprender com os mais velhos. A oralidade. E por meio da oralidade. O meu foco hoje não será relembrá-los, mas só situá-los. Por isso que é necessário que vocês depois recorram às pregações que estão no canal. Mas a semana passada tivemos a oportunidade de ter contato com essa primeira parte dos Salmos, e ali tinha justamente a importância da transmissão de conhecimento para as gerações por meio da oralidade, da tradição oral. Foi assim que Adão, nosso primeiro pai, ensinou os outros, até chegar à escrita. Foi ouvindo os mais velhos acerca da atuação de Deus no meio do povo, acerca dos grandes feitos do Senhor. E aquilo fazia com que as suas vidas correspondessem ao que foi por Deus, então, estabelecido. Era compromisso de uma geração passar para outra geração tudo o que ela aprendia. E até hoje é assim. Eu acho que está tendo um problema sério. É que nós não estamos fazendo o nosso papel de mestres. As pessoas não estão aprendendo como deveriam aprender. Há muita gente rasa, vazia, em todas as esferas da sociedade. Haja vista que
às vezes, na condição, por exemplo, de professor, eu me sinto inseguro, às vezes, por exemplo. E, portanto, não estou nem na carreira de mestre, por conta de algumas coisas que me faltam. Não vou culpar os professores, não, de ótimos professores. No entanto, eu me questiono como eu cheguei em notas máximas, às vezes, algumas vezes, e essas coisas não são tão simples, tão claras para mim na hora de tratá-las. É porque, irmãos, não valorizamos a maneira, a metodologia que Deus estabeleceu. E Paulo toma isso de volta no Novo Testamento, quando diz para as senhoras: ensina as mais novas, ensina elas. Eu, jovem, considere um adulto como se fosse um pai, um idoso, por exemplo, uma senhora, uma mãe. Paulo ensina a Timóteo a importância da oralidade, meus irmãos, é dito aqui nesse primeiro ponto. E não só isso, mas o conteúdo que se ensinava, a maneira de absorver o conteúdo, era por conta do respeito que se tinha por aquela geração muito importante. A vida era conduzida a Deus, a sua santa vontade, por meio do exemplo. E Deus escolheu Israel para ser uma nação com uma videira plantada. Lembra? O texto fala aqui, acabamos de ler, que Deus arrancou aquele povo que não dava bom exemplo e colocou outro povo ali para ser como uma videira frutífera. Essa foi a leitura obtida da revista e corrigida. Chega bem próximo ao original, nesse sentido de que Israel era como uma videira plantada ali naquela terra para produzir prosperamente bons frutos. Não foi bem assim o tempo todo. E o Deus de Jacó era ali lembrado. O patriarca está como referência de alguém do passado para fazer-se lembrado no presente daqueles que estavam ali, de quem era Deus. É por isso que nós, como confessionais, como reformados, sempre nos lembramos, e essa semana aqui, não podemos esquecer, é a semana da Reforma Protestante, comumente chamada na nossa cidade de Dia do Evangelho, como é feriado aqui amanhã. Mas é o dia da reforma. E nós sempre lembramos de quem? Dos nossos irmãos do passado. E eles então tinham a consciência, eles tinham a consciência do plano de Deus para si, e sabiam que aquele plano era executado e não ganhariam em suas batalhas por conta de suas armas, da sua força, das suas habilidades, mas eles tinham em Deus, o propósito da vitória deles. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e eu gosto, é o verso 9. Essa interjeição e essa mudança de tom, eu sempre enfatizo quando tem um texto isso, uma mudança de tom. Porque veja o texto de hoje, o que é que diz? Mas agora nos rejeitastes, nos humilhastes, já não sais com os nossos exércitos, diante de nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersastes entre as nações. Veja um contraste com o que ouvimos agora há pouco acerca daqueles seus antepassados. Pujantes, que mostravam um Deus presente no meio deles, que estavam ali justamente revestido de uma confiança, porque sabiam que tinham com eles a presença de Deus. O Deus que vai ser lembrado por essa geração como um Deus leal, como acabamos de ver aqui. Mas a divisão do estudo de alguns especialistas desse texto coloca nesse ponto aí uma visão agora, do momento presente deles. É o presente deles, não nosso.
Então veja que eles estão olhando para o passado, a perspectiva do passado, e agora esse agora é um marcador temporal para dizer, e agora? E nesses dias, o que está acontecendo? E eu pergunto para vocês, nesses dias, o que está acontecendo hoje? Esse é um retrato que eles vão aqui colocar, do verso 9 até o verso 22, um retrato do agora deles, naquele momento ali. E o que estava acontecendo agora para eles? Rejeição e humilhação. É uma coisa que está aí de fato, e é apresentado uma queixa no verso 9, dessa mudança súbita de tom, de alguém, de uma nação que estava sendo ali elogiada, louvada pelas ações de Deus no meio dela, e agora, esses que se referenciavam nela, olham para si e dizem, há um contraste conosco. Nós não estamos recebendo nada disso do que eles estavam recebendo. O que nos sobrou? Humilhação e rejeição. É o verso 9. Humilhação e rejeição. Talvez vocês e eu, quando chamados no meio de muitos aí, dos evangélicos, por exemplo, o termo mais comum que eles chamam de tradicionais. Aos tradicionais. Talvez para eles, na boca deles, isso seja algo humilhante. Estão presos ao passado. Presos ao passado. Mas percebam que aquela nação observava para os seus antepassados como algo que dava a eles motivo de louvor a Deus. Mas, quando trazido isso para a vida deles, há um contraste. Você se enxerga como alguém parecido com os irmãos do passado? Esse texto está aqui mostrando o presente deles. Por isso que eu falei acerca do passado, a perspectiva do passado, do presente e do futuro que eles estão enxergando ali. E aquela perspectiva do passado dava para eles esperança. Aquilo que eu falei ali. Aqui já está dando a resposta. O amor. O amor aqui é o amor de Deus. E, inclusive, o verso 22 é o que mais foca. O último verso, né? Que foca o amor leal, o verso 26. O amor leal, o amor de Deus. Mas o verso 22, ele está apontando também para o amor, que eles se reconhecem como alguém que ama a Deus. E, contudo, por amor de ti. Então, tem duas palavrinhas que nós precisamos atender aí. A primeira que está no verso 9, que é agora, mas agora. E a outra é contudo. Porque é a base da queixa desses irmãos. Aqui está apresentada a figura de pessoas que se acham religiosas, que se acham de fato pessoas que têm um relacionamento com Deus. No entanto, eles não estão experimentando o que se propõe no relacionamento com Deus. Onde é que está o erro, meus irmãos? E eles vão questionar Deus por isso. Eu fico tão envergonhado com esse texto, porque parece muito a nossa hipocrisia. A minha, a sua hipocrisia diante de Deus. E o verso 9 está apontando justamente para esse marcador temporal. E agora, sim? Porque nós temos como resultado de nosso viver rejeição e humilhação. E estamos, em vez de vitoriosos com exércitos, estamos aí como se o Senhor não nos acompanhasse. Não é assim que você se sente, às vezes? Como se Deus não estivesse no barco. Mas a culpa é de Deus. Hoje estava conversando com um colega, aquele velho colega que conversa comigo, ele falou até agora, e ele dizia, mas se Deus criou a erva daninha, a culpa é dele, porque ele colocou lá. Então, gente, onde está a responsabilidade do homem dentro das coisas? Então, a culpa é de Deus, porque colocou ali, no jardim, a árvore para Adão comer? A culpa é de Adão. Foi ele que foi lá e desobedeceu a Deus.
Você está sendo fatalista na sua fala. Meus amados, esses irmãos tinham interpretação da vida deles na perspectiva de si mesmo. Por isso que eles dizem, mas agora, Deus, vamos pedir satisfação a Deus. Por que está acontecendo essas coisas comigo? Por que está acontecendo essas coisas com vocês? Por que está acontecendo essas coisas na nossa igreja? Por que está acontecendo essas coisas na minha vida, na vida do pastor, na vida das pessoas que compõem a nossa comunidade? Vamos então tentar adentrar a cabeça desses irmãos para tentar entender a gente também, meus irmãos. O verso 10, aí proposto, diz assim: diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Aí está uma coisa bem interessante. Aqui já está posto pistas para nós percebermos. Eles se sentem reprovados, rejeitados e humilhados por Deus. Né? Nessa reprovação estão resultado a rejeição e a humilhação. E no verso 10, eles estão dizendo que é diante de opositores, inimigos. Eu me lembro de Deuteronômio 28. Onde estava a base da fé daqueles irmãos antigos que eles estavam ali representando agora? Aquela geração que recebeu a Deus. Estava na lei. E a lei advertia que aqueles que não seguissem a ela, eles iriam receber justamente as punições que nela estavam contidas. O Apocalipse também lá fala sobre isso. E é interessante que uma das coisas é que quando alguém estivesse no caminho, desviasse para um outro caminho que não fosse a vontade de Deus, diante dos inimigos, ele ia fugir com os 7 caminhos. Os inimigos de Israel, no caso, quando viessem contra ele, por Israel estar diante de Deus, os inimigos iam fugir por 7 caminhos. Agora é inverso. Se esses irmãos aqui não fizessem a vontade de Deus, seriam eles os fugitivos. Aí eu pergunto a vocês, o que está no verso 10? Se não é evidência do que está escrito lá em Deuteronômio 28, verso 7, por exemplo. Meus irmãos, está claro para vocês aí, para mim, que os adversários agora não são esses que estão correndo, é o povo. O povo da aliança que deveria guardar essa aliança. Vocês vão ver que eles questionam lá na frente acerca da aliança. A aliança a gente guarda. Não é o que parece. Porque senão a palavra não ia trazer essa evidência. Sabe por que as coisas estão acontecendo de igual a pior muitas vezes? É porque existe uma tendência a que a palavra de Deus, a tendência não existe, é verdade mesmo. Vai acontecer como Deus previu, como se deve acontecer. Então não espere resultado diferente. Se você planta uma coisa, vai colher aquilo. Mas, no entanto, ainda não é análise. Contudo, eu quero mostrar a vocês que fugir e ser saqueado é característica do exército perdedor. Só que aí a fala está não sobre o exército. Alguns estudiosos vão dizer que aqui, vocês vão ver outra palavra aí também, né, que é dispersão. Que a dispersão aponta para alguns momentos de Israel. Mas eu digo a vocês que, na minha perspectiva, é um momento específico aqui. Mas a gente vai chegar no verso em que diz da dispersão, que parece ser um dos cativeiros. Aqui parece também ser algo proposto como um cativeiro. Veja o verso 10. Por que você está dizendo isso? Porque o verso 10, o verso 11. O verso 11 e o verso 12 apresenta algo parecido. Quando o exército ele perdia, ou quando a nação inteira perdia, ela era subjugada e aqueles que estavam subjugando passavam a ser donos dele. E muitas vezes aqueles eram até vendidos como escravos por outra parte da nação para poder ter vamos dizer assim, para se acalmar, né? A fúria do inimigo. Então, alguns eram vendidos e outros ficavam na sua terra. Então, a venda de pessoas ali
Ou mesmo, eu lembrei aqui numa outra ocasião, a vida de pessoas aí está justamente quando os inimigos compravam, subjugavam e vendiam para uma terceira nação. Né? Aquele filme 300 mostra muito isso com a cachaça. Se vocês não estão vendo Neemias aí, vão ver aquela figura ali apresentada. Ele captava para si muitos exércitos perdedores, mas eles depois, com aqueles exércitos, eles incluíam no próprio exército dele para vencer outras nações. E é um dos grandes exércitos, né, desse grande rei. Mas o que está aqui em questão, meus irmãos, é que este povo agora, essa geração, não é mais pujante. Eles são tidos como presas fáceis. Veja o verso 11. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. O que está posto aí é uma indicação de uma ação soberana de Deus. O Senhor, tu fizeste isso. E às vezes vocês questionam os planos de Deus. Como você, Barro, vai questionar o oleiro acerca do que ele está fazendo? Que é a vontade dele. E tudo está aqui mostrando que talvez não, provavelmente, Israel estivesse em disciplina. E essa dispersão, que muitos vão, lendo aí rapidamente, vão pensando na dispersão como a dispersão ocorrida pelo espalhamento do Reino do Norte em 721 a.C., ou então o Reino do Sul em 587. Uma coisa bem posterior a Davi, que mostra como Israel ele se dispersou, a nação inteira. E aquilo foi chamado de cativeiro, exílio, onde eles tiveram que aprender a depender de Deus. Essa dependência de Deus, meus irmãos, surge justamente pela descoberta da necessidade que eles tinham de Deus. E aqui já começa a aparecer para nós alguns pontos que apresentam qual era o problema, quais eram os problemas daquele povo. E eu aponto aqui um deles, essa impressão minha, o orgulho. Nós somos orgulhosos. Logo, as perguntas que eles fazem aqui no texto são, eu não diria que desrespeitosas, mas que audaciosas. Como assim, Deus? Como assim? Às vezes você e eu nos pegamos fazendo isso. Como assim, Deus? Eu pensei uma coisa mais eu quis falar. Como assim? Não é da forma que eu pensei. Como assim? Por que não foi dessa maneira? Tu nos entregaste nas mãos dessas pessoas para sermos devorados como ovelhas? Verso 11. Nos dispersaste entre as nações, acabou com nossa ideia de nação. Eu tinha orgulho de ser a nação, o povo de Deus, o povo eleito, o povo de Israel, o povo eleito de Deus. E agora, verso 12, nos vendestes como ninharia, não quis nem lucrar com a gente, com a nossa vida. Verso 12. O que se passava na cabeça das pessoas? Que olhava, se referenciava no passado, e agora olhava para o seu presente, a perspectiva de si mesmo, e disse: tem alguma coisa errada. O Deus é o mesmo, a lei é a mesma. O que está errado? Aqui, como eu falei, eles estavam aprendendo a desenvolver a dependência de Deus. A amar a Deus acima de todas as coisas. Obrigado. E como eu falava com o pastor, poucos têm essa atitude de amar a Deus. Na verdade, ele falava comigo: amar a Deus acima de todas as coisas. Israel foi um povo chamado por Deus para viver
com Deus no centro da sua existência, das suas vidas. Não como um plano secundário, se der certo. Por isso que eles escolheram foi rejeição, verso 9, e humilhação. Tu nos rejeitaste, nos humilhaste, por quê? Estamos abandonados? Vejam que essas pessoas são tão dissimuladas. Aqui, perceba que o Salmo termina assim sem uma resposta, né? Mas a gente percebe algumas coisas aqui, pelo menos Félix demonstra. E o verso 12 diz assim: vendeste teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua vida. Poxa, nem valor tivemos. Não temos valor nenhum. Ninguém nos reconhece. Uma venda pouco lucrativa, isso foi um golpe no orgulho daquela nação. E o verso 13 ainda vai abrir a nossa compreensão, porque ele diz: tu nos fizestes objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Perceba que o texto não fala com clareza o motivo de ter aqueles ali, aquele povo, levado à humilhação e rejeição. E até agora ser motivo de escárnio, de zombaria para os seus vizinhos. Mas a gente está vendo as evidências, meus amigos. Elas estão mostrando para nós algumas coisas aí, estão mostrando que havia um certo orgulho e vivendo a experiência dos antepassados. Mas, como eu falei, é necessário você ter a fé, mas também viver um amor sincero diante de Deus. O que me parece aqui que é um salmo que fala muito da hipocrisia, da nossa hipocrisia. Nós estamos sendo sinceros diante de Deus. E o verso 13 vai falar justamente que eles foram objetos de vergonha. Essa palavra objeto de vergonha aponta para o sentido de que foi intencional. A minha situação hoje, a minha e a sua situação hoje, é algo intencional. É disciplina de Deus. É uma aprovação. É Deus nos testando ao ponto de saber se eu e você não iremos falhar o resto do percurso. Uma nação precisava passar para outra nação pela oralidade, pelo conhecimento que adquiriu, os feitos de Deus. E estes aqui não estavam prontos para isso. Será que eu e você estamos prontos para representar os nossos irmãos puritanos do passado, aqui em Vaz do Poço, hoje? Vocês aí, onde quer que vocês estejam? Não sei. Carregar o nome de reformados não é só ter nome. E justamente o que é posto à prova aí é o nome desse povo. Tu nos fizeste objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Menosprezar é colocar abaixo do que se espera. Eles viraram um típico ditado popular com uma mímica, como se fosse algo parecido, uma reprovação feita pelo povo ímpio. Olha lá, vai eles lá. O povo que se diz de Deus. E veja que aqui no verso 14 encerra uma fala coletiva. Para ir para uma fala agora individual, porque é a figura do rei falando. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. O que se está aqui colocado é que
É um contraste, de fato, com aqueles irmãos lá. O agora deles vem composto desses conteúdos aí: rejeição, humilhação, vergonha por parte diante, né, dos inimigos, a ideia de que Deus não está presente com o exército deles, não está aprovando o plano deles. Por isso o rosto deles se cobre de vergonha. Aqui está não só a figura nacional, mas a figura do indivíduo. E como eu falei a vocês, não que essa dispersão seja como os exílios, o cativeiro que teve Israel. Talvez seja algo local de um exército, de um líder de um exército, que agora está sofrendo, ele e o seu exército. Mas a questão é que Deus pôs à prova este povo. E eles estão sofrendo humilhação. E essa humilhação vem por quê? Verso 16. Por causa da zombaria e censura que provocam, que recebem os inimigos, aqueles que buscam a vingança. E aí agora, já nessa primeira parte do agora, já poderia fazer uma aplicação. Não há clareza no porquê desses irmãos estarem sofrendo isso, esses irmãos do passado. E esse contraste do agora deles com como era no passado, né? Quando eu falei passado, é o passado nosso, em relação a nós. Mas o passado em relação a eles lá, traz justamente alguns pontos que a gente precisa ver. Lá, nos versos iniciais, se dizia que as mãos de Deus, no verso 2, estavam ali expulsando as nações, arruinando os povos que estavam lá. E agora, diferente, eles estão como humilhados. Eles estão aqui como em zombaria por aqueles que são seus inimigos. E o que a gente vê é que falta alguma coisa a esses irmãos. É uma palavra que eu ouvi muito, de shot, né? Eles estão sendo motivo de shot. Não sei se vocês costumam usar, né? Vocês estão de shot? Acho engraçado essa palavra. Mas não para por aí. Como se não bastasse. Do verso 17 até o verso 22, eles não mais relatam apenas, agora eles fazem acusações. Veja que ele vai começar assim, no verso 17. Tudo isso aconteceu conosco sem que nós nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. A percepção deles é engraçado. Verso 18 também. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. A percepção deles é que eles estavam bem. Estavam certos. Não havia erro. Não havia problema. E aí ele se questionava, por que razão estamos passando por isso? Já que somos inocentes. E eu pergunto, o que lhes causava essa perplexidade? O que eles ficavam perplexos com a ideia de que não era para ser assim? E o texto nos aponta a resposta dos irmãos. É porque eles não tinham uma coisinha no seu coração. Buscar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Talvez essas pessoas fossem apenas nominais. O texto não está falando, estou aqui trazendo cogitações. Mas por que eu estou falando isso? É porque as evidências estão claras que não havia uma interação com Deus, com o plano de Deus, como aqueles que lá tinham no passado. E eles estão questionando, não somos quebradores da lei, não nos desviamos desse projeto.
Por que agora acontecem essas coisas? E o verso 19 é tão incisivo na conversa, porque eles diz: tu, porém, nos esmagastes e nos fizestes como um covil de chacais, como densas trevas nos cobristes. É como se eles dissessem: o Senhor colocou sobre nós um juízo desproporcional, porque nós não temos esses erros que requerem uma ação dessa. Não somos idólatras, não seguimos outros deuses. Se tivéssemos nós esquecido do nome do Deus, se tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, verso 20 e o verso 21, acaso Deus não teria descoberto, uma vez que Ele conhece os segredos do coração? Ele diz: não há onipotência em Deus para perceber que nós estamos bem? Mas a consciência, todo o entendimento é a palavra. A consciência de si mesmo, a percepção do agora estava ruim para eles. Eles não estavam se percebendo como se deveriam perceber isso. O Salmo 39 vai dizer que Deus sonda de fato o coração dos homens como Deus conhece. Depois leia o Salmo 139. Mas o que dá-se a entender aqui é que Deus estava testando a fidelidade daqueles irmãos. E é interessante que Paulo ele vai usar lá no Novo Testamento, o verso 22, e diz assim, e é a segunda parte dessa pregação de hoje: contudo, talvez eles atinassem aqui. Não sei se eles são até capazes de chegar a esse pensamento, mas acredito que sim. Porque vejam aí, mais uma vez muda o tom. Arrogância, orgulho, aquilo que parece ser para eles a base de defesa do que eles acreditam, chega agora diante da verdade e diz assim: contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Por que o contudo? Por que essa palavra que traz justamente um tom adversativo? Adverso ao que se foi falado. Contrário. Eles dizem, talvez eles atinaram um pouco, eu não sei. Ou talvez seja só para contrapor o que foi dito aí nos versos 20 e 21. Mas eu acredito, meus irmãos, que a palavra que dá clareza para nós está aí no verso 22, porque, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. A questão é, precisamos entender que é uma regra do jogo, que é saber confiarmos em Deus até o ponto de morrermos por Ele. Vocês acham que isso aqui está falando de quem? Senão do Messias, do Cristo. E aí eu vou lembrar a vocês que os salmos apontam para o Messias, para o Cristo. Ele sabia de que aquele caminho que ele estava vivendo ia levar eles até onde? Até a morte. Ele, Cristo. E aqui essa palavra, como ovelha muda matador, vai repetindo-se para apontar para a gente que Cristo foi o único que foi como ovelha muda até o matador, para a nossa santificação, para a nossa salvação, para que fôssemos alcançados para a salvação. E eu fico pensando que estes irmãos aqui eram apenas uma sombra. Eles não conseguiriam, de fato, essa integralidade total com o plano.
mas eles apontavam para a vida daquele judeu que seria de fato quem cumpriria a lei ao ponto de entregar a sua vida por amor a Deus. E o que está sendo aqui então questionado, meus irmãos, é que a relação que aquelas pessoas tinham com Deus deveria ser uma relação de entrega, de doação, ao ponto de morrerem como se fossem ovelhas até o matador. Verso 22. Contudo, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Qual a perspectiva daqueles irmãos? Por que eles estavam perplexos? É porque eles não entendiam ainda que a qualidade da relação com Deus de Israel era de uma relação de lealdade. Eu até falo no final do verso aqui, não será a pregação do domingo. Mas a nossa relação com Deus tem que ser de integral, de integralidade, né, total, condição de totalidade, que eu quero dizer isso, e ao ponto, ser uma relação de ao ponto de colocarmos como ovelhas indo ao matador, ou seja, ser aquilo que os apóstolos foram, pessoas dispostas a morrer pelo projeto de Deus, ser testemunha. Sabe o que é testemunha? A palavra aqui em grego aponta para aqueles que estão dispostos a morrer por aquilo que foram chamados. Aí eu questiono, será que esses irmãos desse momento, do agora aqui, estavam vivendo uma relação com Deus de amor ao ponto de irem até a morte? Será que nós não abandonamos, nós no caso agora, não abandonamos o projeto a qualquer custo, por qualquer dificuldade que apareça? Esses irmãos tiveram que descobrir que a relação com Deus, ela vai nos pormenores, ou seja, se necessário, Deus vai nos conduzir até o matador, a morrer por amor a Ele. Vocês vão perceber, na última pregação, que aquela geração entendeu que não foi como a primeira, e de fato não seria mais. No entanto, eles entenderam que o Deus leal, ele estabeleceu a sua vontade. Mas eles oram, Senhor, desperta, vem logo. E aqui, eles esse salmo não sinaliza uma resposta, mas eles sabem a quem recorrer, o socorro. E a gente vai ver na última pregação, no próximo, do Salmo 44, essa questão. Eles vão aprender a buscar a Deus. A aplicação final é que podemos até, meus irmãos, ser provados por Deus, até passar por algumas rejeições, humilhações, até mesmo nos sentirmos como se Deus não estivesse presente ali conosco. Podemos até mesmo passar por zombaria, provocações, censuras, com pessoas fazendo mímicas, zombando de nós e falando de nós, coisas que nos trazem reprovação. Contudo, se nós não entendemos, se a gente não entende que fomos chamados para viver com Deus, ao ponto de confiar nele, até mesmo esperando a morte, isso prova que nós não compreendemos o que é viver para Deus e viver o seu plano. Esses irmãos aqui, eles estão
sendo provados, não se fala ao certo o que levou. Nem eles mesmos acreditavam que tinham pecados, que fossem pecados que trouxessem aquela condição de juízo sobre si. No entanto, o que Deus estava fazendo era apertar um pouco mais o parafuso para eles entenderem que precisamos depender do Senhor para a nossa salvação. Você depende de Deus para ser salvo. Não é com armas, não é com habilidades. Os projetos que aqui estamos realizando não são nossos. Não é a vontade minha ou de algum outro. Foi Deus. E Ele sabe como vai terminar. Se é louvando como aqueles irmãos, exaltando a Deus, vitórias, ou mesmo sendo objeto de desprezo, de escárnio, na mão de alguns inimigos. Mas precisamos entender que Deus é quem produz a salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor para encerrar assim nosso trabalho. Glória, delícia do Senhor, digno de todo louvor. Cantai a canção de adoração, que nós devemos fazer. Em suas mãos o poder, a força do poder. Ouvimos então por adoração, louvar é a nossa expressão. Você não ignora a guerra e traz sobre nós sua paz. Espírito Santo, derrama o santo, para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, digno de todo louvor, e cresça em nós o seu grande amor. Louvemos a nosso Senhor, e cresça em nós o seu grande amor. Louvemos a nosso Senhor. A glória pertence ao Senhor, digno de todo louvor. Cantai a canção de adoração, que nós devemos fazer. Os suas mãos do poder, a força do poder. Ouvimos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Você não encontra a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama o santo, para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, digno de todo louvor, e cresça em nós o seu grande amor. Louvemos
a vosso Senhor, e cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor. Peço ao pastor que faça a oração final. Nós te rendemos graças ao Deus Santo e Bendito por mais um dia que vivemos em Tua presença e agora iniciamos essa noite adorando o Teu nome e aprendendo mais do Senhor para nosso crescimento, para nossa alegria, para o nosso relacionamento correto contigo e com os nossos irmãos. Queremos louvar o Senhor por cada um aqui que está presente no local de reuniões da igreja e louvamos o Senhor por todos aqueles que estão nos acompanhando virtualmente. Pedimos que a Tua graça e a Tua glória sejam manifestadas em cada vida, em cada família representada, em cada lar, que no regresso de nós que estamos aqui presencialmente participando, sejamos guardados por Ti, tenhamos todos uma noite de paz em Tua presença e que amanhã nós amanheçamos com disposição renovada e aumentada para Te buscar mais e Te servir mais. Nos ensina, ó Deus, a amar-Te como convém e assim amaremos o próximo como a nós mesmos e que possamos, ó Deus, estar sempre reunidos em oração, proclamando o Evangelho, vivendo em comunhão com os irmãos e exercendo a generosidade com a Tua obra para que Teu reino ele continue crescendo sobre a terra. Nos ajuda em todo o tempo, fica conosco, nos dê Tua graça, perdão de nossos pecados. Nós louvamos o Senhor pela vida do nosso irmão, o presbítero Fabrício, especialmente por Tua palavra. Tudo passará, mas as Tuas palavras hão de estar aí eternamente. Nós pedimos que elas estejam gravadas na tábua do nosso coração. Fica conosco, em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória